Começar a gravação. Boa tarde a todos. Vou fazer uma apresentação aqui formal do professor Cléo. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas em Zoologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e doutorado no programa de pós-graduação em Zoologia também pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Atualmente ele é professor da carreira do Magistério Superior na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de zoologia, com ênfase em taxonomia dos grupos recentes, atuando principalmente nos seguintes temas: Anomalodesmata, molusca, Felicípoda, bivalvia e dipsy. Pois bem, Cléo, te agradeço muito a presença e a colaboração na disciplina, e a palavra é sua. Muito obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu também vou desligar a câmera aqui para poder minimizar, pelo menos, as paralisadas da internet. Vou deixar o áudio, mas depois eu volto com a transmissão normal. Tá bom? E aí, tá dando para ver? Tá começando a projetar. Tá sim, é porque você tá na guia do Chrome. Tá aparecendo como tela inteira ou tá meio a meio, dividido? Está aparecendo a própria tela da reunião, ainda não está aparecendo a apresentação. Não está aparecendo a apresentação? Não. Que coisa. E agora? Não. Para de compartilhar e tenta de novo, aí tu bota a tela inteira, que aí você seleciona o que vai... qual janela que você quer. E aí, agora foi? Foi. Então, maravilha. Bom, que bom, porque para mim aqui não foi, tá meio trabalho. Bom, tá indo. Pessoal, seguinte, a ideia dessa apresentação, a ideia de discutir essa temática, ela surgiu depois da percepção de que uma parte importante da nossa história ela estava se perdendo. E é o natural, o processo natural que a gente vai perdendo pedaços da nossa história. E me surpreende, isso foi uma certa surpresa, ao mesmo tempo que foi um pouco angustiante, me dá conta de que a gente estava perdendo essa história riquíssima de um laboratório, assim como diversos outros laboratórios do nosso instituto, mas que é uma história que se confunde com a própria história da instituição, o FRJ, e do Instituto de Biologia, em especial. Isso não é uma exclusividade do laboratório de malacologia, há vários outros laboratórios cuja história é riquíssima e também se confunde com a história da UFRJ e do Instituto de Biologia, mas eu achei que cabia, de alguma forma, a gente tentar resgatar isso, sair um pouco dessa tradição oral, que é o que acaba acontecendo. Estudantes mais velhos, professores mais antigos vão passando essas informações históricas via tradição oral, mas isso acaba não ficando registrado, acaba não sendo escrito e se perde, naturalmente acaba se perdendo, o que é um pouco desesperador até, porque é, sem dúvida, uma parte importante dos bastidores da nossa formação. E justamente por conta desses bastidores, eu inclusive convidei aqui 2 alunos para participarem no final, que é a Tarsila Carvalho, que vai falar sobre os trabalhos dela com moluscos de mar profundo, os bivalves, e o Gustavo, que vai falar sobre a linha de pesquisa que a gente está fazendo também com os terrestres, vai falar especificamente do trabalho dele com os terrestres. Mas a ideia é justamente que a gente mostrasse, dentro dessa linha aqui de raciocínio, um pouco do histórico do laboratório, e depois mostrasse o que está acontecendo atualmente, as novas gerações sendo formadas, que naturalmente são formadas a partir dessa tradição já que o laboratório segue. Claro que há sempre inovação, claro que há sempre coisas novas sendo adicionadas, mas bem ou mal, um laboratório acaba seguindo uma tradição, um histórico, vai perpetuando aquilo que já era
já era feito ali de alguma forma, ainda mais quando o laboratório acaba sendo chefiado ou segue a linha de alguém que estudou, teve a chance de estudar naquela própria instituição e no próprio laboratório, que acabou sendo o meu caso. Eu entrei para o laboratório de malacologia da UFRJ em 2003, como estagiário, lá se vão quase 20 anos, e acabei pegando um pouco dessa história, fazendo parte dessa história, e seguindo essa tradição que já estava sendo desenvolvida ali há algum tempo. Quando a gente entra num laboratório, a gente não sabe disso, a gente não percebe isso, ainda mais quando a gente é aluno de graduação, ali no início da formação, a gente não percebe isso, mas a gente acaba fazendo, sim, parte também, uns mais curtos, outros por mais tempo, mais longo, mas fazendo parte também da história daquele lugar. E, geralmente, os laboratórios eles têm uma visão muito, e está certo, não está errado nisso, tem uma visão muito voltada para a publicação, para a geração de conhecimento. Essa é a função dos laboratórios, gerar conhecimento. Publicações acadêmicas, artigos científicos, apostilas, textos para fins variados ali. Mas, às vezes, a gente esquece um pouco de dar uma parada e, em vez de só olhar para frente, olhar para trás. Vamos ver o que veio até aqui, como é que a gente chegou aqui. Qual é a história desse lugar? E quando a gente faz esse exercício, em qualquer laboratório, repito, para qualquer laboratório da nossa instituição ali, do nosso instituto, mais precisamente, a gente percebe que tem uma história muito rica e que está se perdendo. Tá se perdendo. Muitos dos professores mais antigos já não estão mais lá, ou estão em vias de se aposentar, e seria interessante se a gente conseguisse fazer esse resgate. E eu digo isso porque eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo essa palestra que talvez já estejam estagiando em algum laboratório em que o professor que é responsável está em vias de se aposentar ou já se aposentou, e aquelas informações, aquela tradição oral acabou se perdendo, ou vai se perder nesse telefone sem fio aí ao longo do tempo. E é o que, infelizmente, vai acabar acontecendo para muitas dessas linhas de pesquisas e dessas coleções. Então, com isso em mente, com a ideia de dar essa parada e olhar um pouco para trás, é que essa apresentação foi bolada. E, claro que com viés voltado para a questão da coleção, que bem ou mal, as pessoas vão passar, as histórias vão ser contadas, mas quem vai realmente persistir e continuar ali, e a ideia é que continue para sempre, a ideia é que não tenhamos nenhum acidente de percurso aí, mas a ideia é que persista para sempre as coleções. Elas sim são de fato um testemunho do que existiu, o que existe, do que a gente já perdeu, ou o que a gente pode perder em termos de biodiversidade, num determinado local, num determinado espaço onde esse material foi coletado, num determinado momento, no tempo em que esse material foi coletado. Então, a ideia dessa apresentação é fazer isso, mesclar um pouco esse aspecto histórico, usando como linha guia aí, como fio guia, a nossa própria coleção, a coleção da instituição, do Laboratório de Malacologia. A UFRJ ela tem o privilégio de ter 2 laboratórios de malacologia, um no Museu Nacional e um no Instituto de Biologia, ali no CCS, que vocês conhecem. Então, a gente vai falar aqui da coleção do Instituto de Biologia, não a coleção malacológica do Museu Nacional. Então, com isso em mente, vamos dividir aqui um pouco a nossa apresentação em passado, os números do presente, o que a gente tem hoje nesse material e o que a gente espera aí que aconteça no futuro, se tudo der certo, quais são os próximos passos dessa tradição de pesquisa com moluscos no nosso estado. Passado, vou ampliar a tela aqui um pouco, porque ela ficou pequena para mim, mas por incrível que pareça, a coleção ela não começa na UFRJ. E aí entra a questão que eu disse, em que a história desses laboratórios, repito, não só o de malacologia, mas a história desses laboratórios se confunde com a história do próprio Instituto, se confunde com a história da própria UFRJ. A coleção de malacologia que a gente tem hoje, ela começa lá nos idos dos anos 60. Nessa época ainda era o Departamento de História Natural está errado, não é a universidade, é da Faculdade Nacional de Filosofia. Na época nem sequer era o UFRJ. Nessa época, o que a gente tinha era uma Faculdade Nacional de Filosofia com um Departamento de História Natural, e lá dentro desse departamento você tinha, entre outras coleções, a coleção de malacologia, a coleção com moluscos dentro desse departamento. Ainda nos anos 60, a Faculdade Nacional de Filosofia ela é separada, ela é dividida em outras... É daí o berço, inclusive, do Instituto de Biologia. A primeira turma de Biologia do Instituto foi formada no ano de 69, se eu não me engano. A professora Déia fez parte dessa turma.
Não sei se todos aqui conhecem a professora Déia, mas aí por volta dos anos 70, início aí da década de 70, essa mesma instituição migra para a Praia Vermelha, e mais tarde, se vocês olharem na figura aqui à direita inferior, tem aqui um planejamento de como é que vai ser, está aqui escrito, arquipélago onde será localizada a cidade universitária. Isso é de julho de 1945. Então, nessa época, já se tinha um planejamento de passar a cidade universitária para essa região. Na época, eram várias ilhas, não era uma ilha só, como é a Ilha do Fundão, e que foram aterradas e unificadas na Ilha do Fundão. Se vocês olharem lá, a Ilha do Catalão ainda está separada ali no cantinho, lá quase no meio da imagem, né? No cantinho desse monte de ilhas, mas quase no meio da imagem ali. E aí, de fato, no início da década de 70, essa coleção migra, o departamento como um todo migra para a Ilha do Fundão, onde é hoje, onde a gente conhece e frequenta. Quando a gente fala em UFRJ hoje, o maior campus, quando a gente fala em biologia na UFRJ, a gente pensa imediatamente na Ilha do Fundão. Mas não foi sempre assim. A coleção do laboratório não esteve sempre ali. Nessa época você tem a criação da cidade universitária e a coleção é transferida, só que com um pequeno porém. Tudo aquilo que foi coletado nos idos dos anos 60, durante a transferência para a Ilha do Fundão, foi quase tudo perdido. A maior parte desses lotes se perdeu nesse processo de transferência. E por mais que eu tenha tentado fazer um levantamento de por que isso aconteceu, tenha conversado com pessoas, isso não é um tipo de informação que a gente tem em documentos históricos, isso é, de novo, aquilo que a gente estava conversando, é uma questão de tradição oral. E por mais que tenha tentado buscar, entender o que aconteceu, ninguém sabe explicar ao certo como foi que essa transferência de material acabou se perdendo no percurso. E o fato é que muito pouco do que se tem hoje no laboratório é representativo do que se tinha no início dos anos 60, aí, na década de 60, de material coletado para compor a coleção de malacologia. Por outro lado, embora tenha tido uma perda muito grande de material, isso representou um aumento de espaço físico, o que claramente foi muito importante para a época, ainda é importante hoje a questão do espaço físico, mas na época isso foi uma grande vantagem trazida pela mudança. Dentre outras vantagens, a gente não precisa elaborar e discutir muito elas aqui, mas aí, para dar um salto e a gente não se perder muito nesse processo de transferência aí dos anos 60 e 70, a partir dos anos 80, a gente já tem uma coleção consolidada, com novos exemplares sendo coletados, com mais material sendo coletado, a coleção de fato crescendo já hoje, onde é o UFRJ, já dentro do campus do Fundão. A maior parte da coleta foi feita pela Marinha Brasileira, principalmente na plataforma continental da região sudeste, né, que é representativo dessa nossa região, e a maior parte desse material coletado, e aí, de novo, não só de moluscos, boa parte, você não vai a campo, vou passar aqui vou passar uma rede, vou fazer coleta de bentos, e vou pegar só o que é molusco. Não, você pega, naturalmente, você vai pegar outros organismos ali também. E aí tudo isso era encaminhado para o UFRJ, para as coleções do UFRJ, não só a coleção de malacologia. E aí, uma vez no UFRJ, esse material era separado para os devidos fins, para os devidos laboratórios, para as devidas coleções, para que fosse trabalhado, estudado dentro daquilo que a gente faz até hoje, né? As coleções ainda são muito estudadas com esse material que chega, a gente continua recebendo material até hoje. Que bom que é assim, né? Só que nessa época, o departamento de zoologia tinham poucos especialistas, você não tinha... Como é hoje, você caminha pelo corredor, cada laboratório você tem um doutor formado, concursado, especializado naquele grupo. A gente tem um privilégio muito grande no departamento de zoologia do UFRJ, de que a gente tem uma concentração enorme de especialistas em grupos específicos. Então, você não está tendo uma aula de porífera com alguém que leu sobre porífera no Brusque, que vai lá falar sobre as esponjas rapidinho com vocês. Vocês estão falando com alguém, uma professora que estudou aquilo a vida inteira, que é especializada naquilo, é referência naquilo. Isso vale para todos os laboratórios ali de dentro. A gente não tinha nessa época, as pessoas não tinham nessa época, no departamento de zoologia, o privilégio de dispor de coleções e de laboratórios com especialistas nesses grupos. A curadoria era geralmente feita pelos mais velhos. Era uma coisa de entusiastas, de boa vontade. O cara está ali há mais tempo, de novo a tradição oral aí aparecendo, o cara está ali há mais tempo, ele tem mais conhecimento acumulado porque está ali há mais tempo, ele é mais velho dentro daquele espaço, e ele vai passando esse conhecimento para os mais novos.
Só que ele não é, de fato, uma pessoa que vai passar a vida ali, ou que está um doutor especializado naquele filo, naquele grupo, alguém que tem realmente a função de fazer a curadoria, de gerir aquele material para gerações futuras. É alguém que está ali por entusiasmo, por princípios, porque quer estar ali. Mas ele acaba não tendo esse vínculo e nem essa obrigação. A estimativa é que nessa época se tivesse algo em torno de 6 mil lotes. E, de novo, esse material foi perdido. Agora, não quase o material na sua totalidade, mas pelo menos metade, cerca da metade, foi perdido. Sabe-se lá porque, novamente, esses processos de gestão em que você não tem um responsável fixo para isso e com a obrigação de cuidar disso, você tem várias pessoas envolvidas e o que manda ali é a hierarquia por idade, quem está mais tempo ali, por tempo de serviço, você naturalmente acaba não tendo uma gestão muito eficiente nesse material e o resultado acabou sendo que uma parte importante de tudo isso que vinha sendo coletado pela Marinha e depositado ali acabou se perdendo, cerca de 3 mil lotes, mais ou menos, um pouquinho menos do que isso, no último levantamento que eu havia feito há alguns anos. Um pouquinho menos do que isso se perpetuou e a gente tem ainda hoje. A situação muda a partir de meados dos anos 90, onde a gente passa a ter, de fato, um responsável por essa coleção. Está aí a foto do professor Ricardo Absalão, ele ainda bem jovem aqui. Devia pesar 1/3 do que ele está pesando agora. Metade, a maior parte desse material, agora a gente não fica só na plataforma continental, agora a gente começa a ter acesso também a diversas campanhas de coleta em mar profundo. Essas coletas foram feitas aí por diversas campanhas variadas, eu citei só algumas delas aqui, tem instituições diferentes envolvidas nessas coletas, não só a Marinha, mas a Petrobras. A gente começa a ter um aporte de material vindo de outras fontes também, não só de material coletado pela Marinha, mas o fato é que a gente acabou se tornando uma das maiores coleções em termos de representatividade de mar profundo na região sudeste do Brasil. Uma das maiores coleções, não só no Brasil, não só na América do Sul, mas uma das maiores coleções do mundo em termos de representatividade de moluscos de mar profundo dessa região específica do nosso país. A gente tem mais material do que coleções aí com século, mais de século de história de ação, de conservação de material. Então, isso acaba sendo, ao mesmo tempo que é um privilégio muito grande, ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. A gente passa ali pelos corredores de subsolo, a gente olha os laboratórios, olha o armário da coleção e acaba não percebendo o valor enorme que aquela coleção tem. A gente acaba desvalorizando em função do estado, que a verdade é que é o estado que a gente tem no nosso prédio e dos laboratórios, da instalação física dos nossos laboratórios, não é um estado muito adequado. A gente nem precisa entrar muito nessa discussão. Mas o fato é que a gente, por conta dessa aparência, por conta dessa infraestrutura do prédio, a gente acaba não percebendo a importância enorme que a coleção tem, o que ela significa em termos de representatividade a nível mundial. Qualquer pesquisador do mundo hoje que quiser trabalhar com moluscos de mar profundo do Brasil, ele vai precisar acessar a nossa coleção, porque ali a gente tem um acervo histórico enorme, imenso. A gente tem muita informação ali, ao ponto em que eu vou morrer, e os próximos malacólogos que vierem, se a gente parasse de coletar hoje, não tivesse mais acesso a nenhum material hoje, o que não é verdade, a gente continua tendo acesso ao material, está chegando uma remessa enorme de material da Bacia de Santos, de mar profundo também, mas se a gente parasse hoje e fosse trabalhar só com o que já tem, só com o que já foi coletado ao longo dessas décadas que eu falei com vocês, mesmo com aquilo que foi perdido, a gente teria aí muitas e muitas décadas, muitas e muitas vidas se dedicando ao estudo desse material e ainda assim a gente não esgotaria a quantidade de coisa que tem para ser trabalhado ali. A gente não ia conseguir descrever todas as espécies que tem, a gente não ia conseguir discutir ou estudar a distribuição de todo o material que está coletado ali. A gente não conseguiria trabalhar isso tudo, mesmo que passássemos a se dedicar exclusivamente a isso, uma massa crítica enorme de novos alunos entrando, e nada mais fosse coletado, ainda assim a gente não ia conseguir dar conta, porque o volume de material dessa coleção é muito grande. E aí dá a importância da preservação dela, da manutenção dessa coleção, e aí, ao mesmo tempo, a responsabilidade que a gente tem e o medo que a gente tem de que coisas como acabaram acontecendo, infelizmente, com o Museu Nacional, venham a acontecer com o nosso prédio ali, com o nosso CCS, né? Então, falando um pouco em termos de números,
Só para dar uma ideia do que isso representa, a gente tem hoje cerca de 21 mil lotes. Não são 21 mil exemplares, são 21 mil lotes, são 21 mil potinhos, cada potinho desse com vários exemplares, ou dependendo com várias espécies, depende muito do grau de trabalho, o quanto foi trabalhado ou não esse material. A maioria desses exemplares, a maioria desses lotes, corresponde a lotes com exemplares de micromoluscos marinhos. Micromoluscos são moluscos que têm até 10 milímetros de comprimento, tem até 1 centímetro de comprimento. A maioria do que se encontra em mar profundo a maioria das espécies é composta por moluscos pequenos, com menos de 10 milímetros de comprimento. E aí é claro que é isso que vai se refletir na coleção. É o que existe na natureza. Então, para dar um exemplo do que isso representa em termos de volume, essa mesa que está representada aqui é exemplo de apenas uma das campanhas, na verdade, de uma das frações de uma das campanhas, com vários lotes ali em cima, cada lote desse contendo dezenas, alguns centenas de exemplares. E essa mesa, embora ela esteja pequenininha nesse slide, essa é a maior mesa do laboratório. Os alunos do laboratório que estão assistindo sabem qual mesa que eu estou falando. Hoje em dia ela até mudou de cor, a gente deu uma enfeitada nela. Mas essa mesa é enorme, ela tem mais de 2 metros de comprimento, ela tem mais de 1 metro de largura. Então, tem só numa fração de uma das campanhas, daquelas várias que eu mostrei ali no slide anterior, a gente tem a quantidade gigantesca de exemplares aí para ser trabalhado. Uma gigantesca de lotes com vários exemplares de várias espécies esperando para ser trabalhado. Então, a gente estima aí que, além dos 21 mil lotes já tombados, tenha pelo menos essa foi a estimativa antes do material da Bacia de Santos, que está chegando agora, de que a gente tivesse aí pelo menos mais umas 7 mil adições. Isso é uma estimativa bem pessimista, porque a verdade é que esse número pode ser muito maior, a gente não sabe até onde vai isso. Nós temos caixas e caixas de material de backlog lá que precisa ser trabalhado ainda. Então, a verdade é que a coleção acabou, apesar daquele início meio turbulento, de uma parte ter se perdido na transferência para o campo do fundão, de uma parte ter se perdido em função de uma época em que você ainda tinha ali entusiastas e não necessariamente alguém com um vínculo profissional para gerir a coleção. Apesar desse início meio turbulento, a coleção hoje desponta aí como uma das maiores coleções do mundo em termos de representatividade dessa região. Ambiente marinho, é lógico, mas dessa região do nosso país. Lembrando que o nosso país é um país de dimensões continentais, então acaba sendo dessa região praticamente da América, de uma parte importante da América do Sul. Em termos de distribuição, a maior parte dos lotes corresponde a lotes contendo gastrópodes, 16 mil gastrópodes, mais ou menos 5 mil bivalvia. Lógico que isso está arredondado, né? Se a gente for pegar, detalhar esse número, não dá 16 mil redondo, isso aqui é uma aproximação, mas para dar uma ideia do que isso representa em termos de volume de material em relação aos táxons. E para mostrar o que isso representa em termos de série e tipo, a gente tem aí 191 lotes, correspondendo a 168 parátipos, 23 holótipos. O mais importante desse slide não é necessariamente o número de exemplares de série tipo, mas sim o que isso representa em termos de dinâmica de produção, de linhas de pesquisa adotada pelo laboratório. Se a gente olhar lá no início, tudo que está em azul é gastrópode, vermelho é escafópoda e verde é bivalvia. Então, se a gente olha lá para o início, a tradição do laboratório sempre foi muito focada em se trabalhar com gastrópodes, tanto que a maior parte do que se tem de espécies novas é de gastrópodes, tudo em azul. Lá para 2004, mais ou menos um ano depois que eu entrei, é que a gente começou a ter produção de bivalvia. Tem um pontinho aqui de verde em cima, acho que não dá para ver o meu mouse aí na apresentação, mas tem uma pontinha verde aqui no ano de 2004, são as primeiras publicações de espécies novas de bivalvia. 2005, 2006, a gente já tem aqui mostrando uma vertente, uma tendência do laboratório de trabalhar com os escafópodes. Foi na época em que o Carlos Henrique Soares Caetano, hoje professor da Unirio, começou a trabalhar com escafópode, acabou se tornando um dos maiores especialistas em escafópodes do Brasil. Isso refletiu em parte dos lotes de espécies novas, lotes de série tipo, do laboratório, contendo exemplares referentes aos escafópodes, porque o laboratório passou a seguir uma linha que não era muito focada ou exclusivamente focada nos gastrópodes, mas focada também em bivalves e em escafópodes. E a partir dos anos aqui de 2008, quase que houve uma inversão, na verdade, começou a se trabalhar muito mais com bivalves do que gastrópodes, e foi a época em que éramos mais atuantes ali, eu, a Natália Benaim e o Diniz, que passou um tempo rápido lá, mas trabalhou com bivalves também.
Então, a linha de atuação no laboratório já começou a pegar um outro viés, que era o de focar menos nos gastrópodes e mais nos bivalves. Isso se deu naturalmente, porque como tinha muita gente estudando gastrópodes e o foco estava forte nessa classe, um material importante de bivalve estava ficando em segundo plano, até que alguém, olha, vamos começar a trabalhar com os bivalves, que tem muita coisa bacana para sair dali, tem muita espécie nova, tem muita coisa para ser feita, e que está parado esse material aguardando especialista. Então, o laboratório naturalmente começou a focar também nos bivalves, e o resultado disso a gente pode acompanhar no gráfico, com um aumento, aí a gente tem mais verdes do que azuis nessa época. O gráfico parou em 2015, porque na época que isso estava sendo feito, esse acompanhamento estava sendo feito, a gente estipulou um plano de corte, que acabou sendo 2015, mas se a gente fosse botar um pouco mais para frente aqui, o verde praticamente dominaria. Hoje a Tarsila vai falar um pouco aí dos bivalves que ela está trabalhando. Não é porque ela seja uma competição de bivalve com gastrópode, não é isso. A ideia é mostrar a linha de atuação no laboratório e como ela acabou se tornando uma linha plural de formação, e que inicialmente era muito focada numa classe só, muito enviesada só para gastrópode, e com o tempo ela foi abrangendo mais as outras classes, mais representativas, né, do que a gente tinha, de moluscos com concho, que eram também os bivalves e os escafópodes. A gente tem ali 129 espécies nominais. Esse gráfico no canto inferior à direita é só para mostrar um pouco do que isso representa em termos de diversidade de moluscos. O verde aqui são os bivalves, está aqui BV, e GS, aqui no centro em azul, são os gastrópodes. E nessa linha mais externa desse círculo aqui, nessa faixa mais externa do círculo, a gente tem as subdivisões de gastrópodes. A gente não precisa se alongar muito nisso. Seriam os cenogastrópodes, heterobranca, vetigastrópoda. Mas é só para ter uma ideia de como é que seria essa subdivisão, se a gente pegasse esse azul dos gastrópodes aqui do gráfico à esquerda e fosse desmembrar ele por subclasse ou por clados dentro de gastrópoda, e dentro de bivalve, como é que essa divisão ficaria. Mas, em grosso modo, é mais importante a gente destacar aqui que a ideia final acabou se tornando mais a pluralidade de formação de pesquisas e de linha de pesquisa adotada pelo laboratório. E aí a gente entra para a terceira e última parte, que é entender o que a gente espera do futuro disso aí. O que a gente espera de futuro desse material e de formação de novas gerações dentro do laboratório. Claro que as pesquisas continuam, a atuação do laboratório continua, a gente continua obtendo material. As saídas a campo diminuíram bastante, os motivos são óbvios, né? No último ano e meio, praticamente zerou as nossas saídas a campo. O material está sendo obtido principalmente por esse material da Bacia de Santos, por exemplo, que está chegando. A gente passou por uma revisão recente dos lotes de bivalves. A gente foi aprovado num projeto que envolvia a revisão e informatização dos lotes contendo bivalves, e a gente fez essa revisão, toda a coleção de bivalve hoje, todo o material de bivalve hoje que está incorporado à coleção está revisado e informatizado, sem contar o material do backlog, é claro, esse é o material que ainda precisa ser trabalhado. E, embora o laboratório tenha uma tradição muito forte em Mar Profundo, e ele continue seguindo essa tradição, a gente tem a Tarsila, que vai falar daqui a pouco, o Ângelo vai começar a trabalhar com os protobrancos de Mar Profundo, então a tradição de pesquisa em Mar Profundo, ela persiste, não é algo que vai se perder, e nem pode se perder. A gente tem muito material, vocês viram ao longo da apresentação, a gente tem muito material de Mar Profundo que precisa ser trabalhado, não pode ser colocado em segundo plano, mas também foram abertas novas frentes, justamente porque a gente acaba ficando muito focado. Se no primeiro momento a gente ficou muito focado em gastrópodes de Mar Profundo e depois abriu isso para bivalves e escafópodes de Mar Profundo, no segundo momento a gente tem que refletir um pouco de, mas a gente continua muito focado. Não, mas não está focado em gastrópode, não está focado em bivalve, não está focado em escafópode. Não, mas continuamos muito focados, estamos focados em Mar Profundo. Vamos começar a ver o que tem aqui do nosso lado, nos nossos jardins, na Floresta da Tijuca, na Serra dos Homens. Vamos começar a olhar para o que está aqui pertinho da gente. A gente está tão focado em Mar Profundo, por conta dessa tradição, que a gente está esquecendo de abrir os olhos para o que está do nosso lado, para o que está perto de ser acessado. E quando a gente começou a fazer isso, de uma maneira muito curiosa e muito amadora, a gente começou a perceber que tem uma diversidade enorme de material que precisa ser trabalhado, de espécies que a gente não conhece. Para mostrar como exemplo nesse círculo aqui de gastrópodes terrestres, só relembrando, moluscos terrestres são todos gastrópodes, não existem
não existem cefalópodes terrestres, não existem bivalves terrestres. Você pode ter bivalves continentais, em água doce, mas no ambiente terrestre não tem. Você não vai ver um bivalve caminhando pelo teu jardim. Então, o que a gente vai ter são gastrópodes. E nessa imagem que a gente tem aqui, a maioria dessas espécies que estão representadas ou corresponde à espécie nova, ou corresponde à espécie que a gente não tem conhecimento nenhum sobre anatomia, sobre ecologia, sobre a biologia do bicho, ou foi descrito de uma maneira ainda muito, muito incipiente, algumas a mais 50, sabe? Então, no final, tudo que está aparecendo aí é de conhecimento que não foi alcançado, que precisa ser gerado ainda, para a maioria dessas espécies. O que não entra como espécie nova, entra como espécie desconhecida em termos de anatomia, em termos... Eu não vou me alongar muito, porque o Gustavo vai falar um pouco de um caso curioso, que foi o que aconteceu e acabou se tornando a linha de pesquisa dele, de uma espécie que a gente achou que já era comum e conhecida. Então não vou me alongar nesse assunto, acho que ele pode desenvolver um pouco mais essa temática, mas a ideia aqui, de novo, é que além da tradição que o laboratório já tinha e que vem sendo seguida, justamente por conta dessa representatividade que a coleção tem, a gente também acaba abrindo novas frentes de trabalho para poder tentar abranger tudo que a gente tem de diversidade ao nosso redor. A gente vai morrer e não vai conseguir descrever, estudar e aprender sobre isso tudo. Na verdade, a gente sabe, o nosso desconhecimento é muito maior do que aquela pouquinho de coisa que a gente acaba sabendo. Isso é muito verdade, mais verdade ainda quando a gente trata de taxonomia, quando a gente trata de conhecimento de biodiversidade. E para encerrar, eu mostro aqui uma foto que foi tirada no inicinho do estágio, se eu não me engano, essa foto é de 2003 ou 2004, em que a gente tem aqui uma geração antiga do laboratório, nas primeiras gerações ali do laboratório, está o Ricardo Absalão aqui no canto, sentado, com a perna cruzada. À esquerda dele, esse rapaz de blusa branca, é o Rafael Fortes, hoje ele é professor da Unirio. À esquerda do Rafael está aqui o Vinícius, hoje professor do Museu Nacional. Lá em cima, com 1/10 do peso atual de laranja, sou eu, hoje da UFRJ. Aqui a minha esquerda na foto e direita na imagem que a gente está vendo, é o Henrique Caetano, hoje professor da Unirio, malacólogo da Unirio. Logo atrás, escondido ali, meio de papagaio de pirata, o Alexandre Pimenta. E se a gente jogar lá para o outro canto, tem um rapaz aqui magrinho, de branco, cabeludo, é o Tiago, hoje professor da UERJ, e o Franklin, de novo, a direita dele na imagem, mas à esquerda para a gente, é o Franklin, professor de Espírito Santo. Então, olha a importância que o laboratório teve em termos de formação de novos malacólogos, de novas gerações de pesquisadores especializados ou focados na malacologia, nos estudos dos moluscos. E essa história toda, essa história de contribuição que esse laboratório teve, que esse acervo teve, que essa linha de atuação, essa linha de pesquisa, essa maneira de pensar teve, ela não pode se perder, ela não pode ser deixada de lado. Então, conforme eu falei no início, para que isso não ficasse sendo tratado só como uma tradição oral, que vai passando de geração a geração, só como histórias de bastidores, a ideia é que isso aqui acabasse se tornando um registro do que aconteceu ao longo do tempo, desde lá do início. Claro que um registro muito curto, a gente não precisa se alongar muito aqui, mas um registro muito curto lá do que tem desde o início da década de 60 até os dias atuais, o que isso representa para a malacologia brasileira e qual foi o papel que esse laboratório teve, não só para a malacologia, mas para o nosso instituto, para a nossa universidade, qual foi a importância dele, como essa história se combina e se confunde com a história do nosso próprio instituto. É isso, eu vou fechar a apresentação por aqui e vou passar a palavra agora, se o Eduardo me permitir, para os alunos que vão falar um pouco sobre essas novas gerações que estão sendo formadas dentro da linha de pesquisa, dentro dessa ideia de pesquisa do laboratório. A gente conversei até mais com o Gustavo, com a Tarsila está envolvida em uma série de outras frentes simultaneamente, mas a gente conversou para que a apresentação fosse muito voltada para o que isso representa de formação para eles e não tanto focada no que isso representa em termos de contribuição do próprio estudo. Ou seja, em outras palavras, para que não precisasse entrar muito nas minúcias do que está sendo gerado de conhecimento, do que é uma curvatura de uma bolsa do duto, do espermoduto, sabe? Não focar muito na contribuição em si, nas minúcias e nos detalhes dessa contribuição, que vai interessar, ao final, aos malacólogos mesmo, mas que buscassem focar mais em termos de o que isso representa de contribuição, não só à ciência, não só
ao instituto, ao laboratório, mas o que isso representa para a própria formação deles como profissionais, como futuros malacólogos, como futuros pesquisadores, e que, se tudo der certo, estarão inseridos aí no mercado nos próximos anos. Então eu passo a palavra, não sei quem vai falar primeiro, o Eduardo decide, se é a Tarsila ou se é o Gustavo. Vocês Vou que mandam. Podemos dar sequência. Quem tiver mais engatilhado aí, começa. Você tem preferência, Gustavo? Você que sabe. Vamos Vou lá, então. apresentar logo, então. Vai, Tarsila. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Agora está começando a projetar. Tá. Já estamos vendo. Tá. Eu vou deixar minha câmera desligada também, né? Mas, boa tarde, gente. Eu sou a Tarsila, como o Cléo falou. Eu sou aluna de mestrado no Museu Nacional. Estou finalizando, tô em vésperas de defesa de mestrado, agora no Museu Nacional. E eu entrei no laboratório de malacologia lá da FRJ em 2015, entrei no meu segundo período. Eu não tinha nem feito malacologia ainda, não tinha feito ZOO 2, estava fazendo ZOO 1, que eu fiz no noturno, e o Cléo que deu o ZOO 1 pra gente, aquela parte de filogenia, e desde que eu entrei na faculdade eu sabia que eu ia fazer zoologia, mas não tinha nenhum grupo, assim, em mente, não tinha escolhido um grupo. E aí o Cléo perguntou entender nada, e acabei me apaixonando pelos moluscos, acabei ficando lá e fiz a graduação lá, monografia lá, estou terminando o mestrado lá e o doutorado vai ser meio lá também, então estou com os moluscos desde 2015.1. E o meu trabalho hoje lá no laboratório, né, eu faço a revisão taxonômica de um gênero, que é o gênero Cardiomia, que são bivalves de mar profundo. O meu trabalho é meio que uma continuação, né, uma extensão do trabalho do Cléo. O Cléo trabalhou com esses bivalves, né, o septi branco, da formação dele toda também. E eu trabalho hoje com o gênero da família que o Cléo trabalhou no doutorado. Então, ele fez o doutorado baseado nessa família, tinha esse gênero que ele não conseguiu... Não conseguiu não, né? Não teve como focar em todos, então esse gênero ficou em aberto. E aí eu ganhei essa bênção e essa maldição, que é trabalhar com o gênero Cardiomia. Bom, então, dando aqui sequência, eu trabalho com os bivalves, né? Elas são a segunda maior classe dos moluscos. Atualmente a gente tem 20 mil espécies descritas, mais ou menos. E a família que eu trabalho, né? Como eu falei que eu trabalhava, são os cuspidarídeos. Atualmente com 340 espécies descritas, mais ou menos. As características principais, assim, dessa família são essa concha rostrada, né? A presença desse rostro na concha, e uma ornamentação, que ela pode ser composta tanto por essas costelas, essas quilhas radiais, quanto essas linhas comarginais. Ou a concha pode ser mais lisa, mais lustrada também. E uma característica importante, né, dos cuspidarídeos, dos septos brancos no geral, é que enquanto a maioria dos bivalves eles possuem uma dieta filtradora, né, então eles têm um sifão inalante, um sifão exalante, eles conseguem gerar essa corrente de água, trazer essa corrente de água para dentro da cavidade paleal e aí capturar, né, matéria orgânica. Então eles vivem dessa dieta filtradora. Os septos brancos, os cuspidarídeos, aqui eles evoluíram para uma dieta carnívora. Então, eles também têm esse par de sifões, que eles são bastante protráteis, aqui tá para vocês terem uma noção. E as brânquias desses animais, eles foram substituídos por um septo, que é essa parte aqui do desenho. Então, esse septo ele vai atuar fazendo uma pressão negativa, né, para esses animais conseguirem sugar as presas. Então, esse septo ele faz essa pressão e, através do sifão, eles conseguem sugar mesmo, pequenos copépodes, foraminíferos. Então, esses animais foram evoluídos de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado quando pensa em bivalves. E, trazendo aqui para o gênero que eu trabalho, que é o gênero Cardiomia, a gente tem aí atualmente mais ou menos 52 espécies. Então,
Além das dificuldades normais, né, de se trabalhar com a taxonomia desses grupos, eles são bastante variáveis, vocês conseguem ver aqui, principalmente na quantidade, na expressão dessas costelas distribuídas no disco da concha, nessa margem aqui anterior, vocês conseguem ver as diferenças. Além dessas dificuldades já taxonômicas, a gente tem algumas dificuldades logísticas, né? Esses exemplares, eles geralmente são raros. A gente tem espécies aí que a gente tem, que é conhecida só pela descrição original e a gente consegue coletar depois 100, 200 anos depois. E as dificuldades inerentes da coleta, né? Como o Cléo estava falando das campanhas, né? Esses animais, eles estão a 100, 200, 500, 1000 metros de profundidade. Então, a gente não consegue coletar esses animais com facilidade. A gente depende dessas campanhas da Petrobras, da Marinha, e de receber esse material. Então, não é um material simples que, faltou um detalhe disso aqui. A gente não consegue ir buscar um outro exemplar desse animal. Então, isso dificulta um pouco, né, dependendo do que a gente está fazendo, a falta desses exemplares. Essa raridade torna as coisas um pouco mais complicadas. E, de maneira geral, né, falando exclusivamente desse gênero, os principais problemas que a gente tem com ele é que esse limite de variação, né, para cada espécie, ele ainda é muito subjetivo, do quanto a gente, né, o quanto essa variação é uma variação daquela espécie, né, o quanto aquela espécie varia com aqueles caracteres, e onde a gente consegue cortar. Não, são espécies diferentes, não é uma variação da mesma espécie. Isso é muito subjetivo. Especialmente, né, como eu falei, a variação no número de costelas, o espaçamento e esse formato geral da concha. A gente tem hoje 6 espécies descritas para o Brasil. Essas duas aqui fomos nós lá do laboratório que descrevemos. Essa daqui é uma espécie nova. O Cléo fala da importância das coleções, né? E essa espécie aqui é muito interessante porque eu que peguei essa espécie durante o estudo da minha monografia, né? Quando eu estava fazendo a monografia. E essa espécie estava tombada na nossa coleção desde a década de 70. Tombada com o nome dessa espécie aqui, como Cardioma ecleriana. E é uma espécie nova, né? A gente descreveu ela, e ela estava lá na coleção, não perdida, né? Porque não estava perdida, mas um dado ali importante não tinha sido trabalhado, não tinha conhecimento. E essa espécie, ela só é conhecida por esse exemplar. A gente só encontrou ele, a gente só tem esse exemplar. Ainda bem, ele estava um exemplar completo, apesar de muito antigo, ele estava com as 2 válvulas ainda articuladas, então a gente conseguiu fazer uma descrição adequada, né, para essa espécie, mas a gente não encontrou em nenhuma outra coleção, nem no Brasil, nem fora, né, acho que a gente conseguiu ter acesso, nem em literatura. Então, hoje eu acho que pode ser a cardioma mais rara aí, por enquanto. A gente só tem um exemplar mesmo. E essa daqui não é uma espécie nova, mas é uma nova ocorrência também. A gente que registrou a ocorrência dela para o Brasil. Então, dá para vocês terem uma noção do quanto... e esse material todo, nada foi coletado novo, é tudo que estava na coleção. Acho que não tinha nenhum lote, assim, nem novo, né? Agora que o Cléo está recebendo material, mas isso aqui tudo é da década de... Esse da década de 70, esse aqui 80, 90, início dos anos 2000. Então, quanto a gente sabe pouco realmente sobre as unidades que a gente tem, tanto no nosso território quanto nas nossas coleções. E, com isso, né, o objetivo do meu trabalho era revisar a taxonomia desse gênero e conseguir definir essa variação, né, conseguir definir esses caracteres mais importantes para a diferenciação dessas espécies, definir esses limites de variação, e, com isso, conseguir estabelecer uma distribuição mais próxima da realidade, né, tanto geográfica quanto batimétrica para essas espécies. Para isso, eu examinei mais ou menos uns 1000 exemplares dentro de muitos lotes. Esse gênero é de micromoluscos também, então dificilmente algum vai passar de 10 milímetros. E fazendo a seleção desses exemplares, sempre baseado, como eu falei, no grau de preservação. Esses animais são raros, alguns chegam, daqui dá até para ver, alguns chegam quebradinhos, outros o rosto está quebrado, a gente não consegue. Então, fazendo uma análise de quais estavam melhor preservados, a gente acabou selecionando 660 exemplares para medir. E aqui é só para vocês terem uma noção de como são essas medidas, tá? A gente selecionou 29 medidas para tentar extrair o máximo de informação possível dessas válvulas, né?
Depois que a gente fez isso, eu separei em morfótipos, eu mesma separei, as espécies conhecidas eu tinha como saber, e as que eu achava que eram coisas novas ou diferentes, eu fui separando, dando nomes arbitrários, e a gente optou por analisar cada complexo de espécies, né, cada problema que a gente identificava de maneira separada. E o que a gente fez de diferente agora no mestrado, que é uma linha de pesquisa que está surgindo no laboratório, foi usar essas abordagens estatísticas, para a gente conseguir fazer de uma maneira mais objetiva isso, porque estava muito subjetivo, né? Baseado só na taxonomia alfa, a gente chegou num nível que a gente não conseguia mais resolver, de fato, os problemas desse gênero. Então, a gente, era um desejo já do Cleo, antigo, ele já vinha estudando, já vinha se dedicando a isso há um tempo, ele me propôs esse projeto, eu aceitei, e é uma linha de pesquisa que eu acho que que o Cleo, né, vai manter no laboratório. Então, a gente escolheu, né, abordagens, para cada um desses problemas, a gente escolheu uma abordagem estatística de acordo com os problemas que a gente ia encontrando. Para o primeiro problema, assim, entre aspas, né, a gente escolheu análise discriminante, e no estudo de bivalves, né, tem uma coisa um pouco complicada que são bivalves, né, então são duas valvas. E no nosso caso, de outras espécies, outros gêneros, essas valvas, elas são inequivalves, né, ou seja, uma valva é diferente da outra. Então, às vezes, você tem da mesma espécie, a valva esquerda é ligeiramente diferente da direita. E isso causava algumas dúvidas na gente, quando a gente pegava esses exemplares soltos, né, nem todos eles vêm certinho, na verdade, a maioria não vem. E a gente tinha uma certa dúvida se a gente estava fazendo uma identificação certa, se era isso, se não era. Então, a gente optou pela análise discriminante para a gente identificar se essa diferença nas valvas, se a gente conseguia ver essas diferenças nas valvas, mas que elas se mantivessem, mesmo as valvas sendo diferentes, na análise ela ia conseguir identificar que eles eram a mesma espécie. E aí, para fazer isso, a gente fez análise discriminante e a gente usou as nossas valvas esquerdas para treinar essa análise, ou seja, a gente inseriu na análise as valvas esquerdas com identificação, valvas esquerdas de cardioma ecleriana, cardioma ornatíssima, e pegou as valvas direitas sem nenhuma identificação e jogou na análise para ela identificar, para ela discriminar quem era quem. E a gente teve 86% de acerto, que é um número até bastante alto. Aqui cada símbolozinho é uma espécie, e o símbolo escuro é o que a gente usou para treinar, e o símbolo claro é o que a gente deu sem identificação. Então, a gente conseguiu ver que, independente dessas essa diferença nas valvas, essas espécies se mantêm coesas, né? E que a nossa escolha de variáveis estava suficientemente informativa para discriminar essas espécies. A gente fez também só para o lado esquerdo, né, só para o lado direito, para testar, e aí a gente só separou a amostra mesmo, né, não tinha mais como separar por lado. Do lado esquerdo, o acerto foi até maior do que das duas juntas, só é ruim que a gente perde um pouco em quantidade, né, porque a gente tem que dividir esse conjunto em dois. E aí, no caso dos lados direitos, eu não sei, é uma coincidência para todas as nossas espécies, do lado direito a gente tem uma quantidade muito menor de valvas do que do lado esquerdo. Então, nossa porcentagem sempre fica um pouco menor e o gráfico sempre fica assim. Mas a parte importante disso aqui é que as nossas variáveis são suficientemente informativas e, apesar das diferenças desses dois lados das valvas, as espécies se mantêm constantes. E aí, como eu falei para vocês, a gente usa abordagens estatísticas diferentes. A gente também tem uma questão com uma outra espécie, mas é uma variação intraespecífica. A gente queria avaliar como que esses caracteres variam dentro dos indivíduos da mesma espécie, né? Para saber se, como eu falei, era uma variação contínua de uma mesma espécie, ou se eram mais de uma espécie sendo chamada da mesma coisa. Para isso, a gente usou a análise dos componentes principais. Então, a espécie era essa aqui, essa cardioma ornatíssima. A gente tinha essas diferenças e a gente queria avaliar isso. E o análise dos componentes principais, ele vai pegar todas aquelas variáveis, né, e tentar pegar toda aquela informação num número menor, num conjunto menor de variáveis, perdendo o mínimo daquela informação que eu tinha inicialmente. Então, daquelas 29 variáveis, né, ele selecionou aqui 4, né, podemos botar 4, que seriam mais importantes. Aqui é só uma outra maneira de ver.
Então, dentro de todas aquelas, aqui vocês não vão entender muito bem as siglas, mas ele quis dizer que para aquela espécie, as variáveis mais importantes estavam relacionadas à costela e ao grau de inflexão do rosto, que é o quanto isso aqui está mais para cima ou mais para baixo. E quando a gente plotou todas essas espécies, a gente viu que não tinha, né, uma separação, ela é assim um contínuo de uma mesma espécie, e a única separação, que a gente consegue ver assim mais ou menos são justamente das valvas direitas para as valvas esquerdas, e elas ficam levemente separadas justamente por conta dessas nuances assim de variação. Mas, novamente, se mantêm constantes. Inclusive, isso daqui é um dos poucos exemplares inteiros que a gente tem dessa espécie, eles estão bem, os pontos ficaram um do lado do outro, né? Só para vocês entenderem a diferença que eu estou falando das valvas, isso aqui é o mesmo exemplar, fechadinho, então ele tem mais costelas de um lado, menos do outro, e aí o rosto, né, vai ser um pouquinho mais inflexionado em um lado, um pouquinho menos do outro. Então é esse tipo de diferença que a gente está falando quando a gente fala em diferença de valvas. Bom, e as conclusões desse trabalho é que essas técnicas, né, analíticas, essa ferramenta, ela se mostrou muito eficiente no estudo da variação de cardiômio, e para a gente ela foi fundamental porque a gente não tinha como usar outro tipo de ferramenta. Quando a gente pega esse material, né, a maioria dele já vem sem as partes moles, a gente pega só as conchas, então a gente não conseguiria nem fazer um DNA, não conseguiria fazer uma análise anatômica, molecular, seria muito complicado. Então, a estatística, né, ela veio para a gente como uma... Assim, eu acho que é a única ferramenta possível e ela funcionou muito bem. Até em termos de pandemia, né, que a gente não sabia, que ninguém sabia que isso ia acontecer, mas eu fiz metade do mestrado em casa, né, estamos desde o ano passado em casa, e eu consegui fazer tudo de casa, porque basicamente eu só preciso, o Cléo sempre fala isso, que é uma ferramenta muito barata, que a gente precisa de muito pouca coisa, e realmente eu precisava de uma câmera, medir no meu próprio computador e rodar as análises no meu próprio computador. Então, como a gente ainda tem muito material nessa mesma linha, né, de cardiômio, nesse mesmo estilo, só concha, nem tantos exemplares, não tem parte mole, então eu acho que para essa linha do laboratório, né, de bivalves ou gastrópodes de mar profundo, é uma ferramenta que está se mostrando bem eficiente. E como meu trabalho, assim, no geral, a gente consegue ver que a gente tem muitos equívocos ainda, tanto na literatura quanto nos rótulos de coleções, na nossa própria coleção, né, tinha muitos equívocos, e o quanto a diversidade do nosso gênero ainda é muito subestimada. Como eu mostrei, aquelas duas espécies que eu falei para vocês, foi desde que a gente começou a trabalhar com esse grupo, e agora, no final do mestrado, provavelmente a gente vai ter mais umas 2 ou 3 espécies novas ou novas ocorrências que vão entrar aí para a lista. E acho que é isso. Ok, Tarsila. Gustavo pode apresentar? Posso sim. Eu tava tentando me configurar aqui meu headset novo, eu não consegui. Então acho que minha voz tá um pouquinho alta. Não, tá bom. Tá Tá normal. bom? Ok. Acho que é essa aqui. Tá aparecendo pra vocês a apresentação? Tá começando a aparecer. Agora já dá para ver já. Tá. Bom, o Cléo pediu para eu falar um pouquinho sobre como é que eu entrei no laboratório e o que eu faço na minha linha de pesquisa. Então eu montei essa apresentação aqui para falar um pouquinho disso. Atualmente eu estou trabalhando com a redescrição do Bulinus tenuíssimos, que é uma espécie de gastrópode urbano brasileiro. Mas eu entrei no laboratório, na verdade, porque eu fui lá perguntar como é que criava caramujo. Porque nas aulas de Zoo 2 do professor Ricardo Absalão, ele tinha comentado que havia um caramujo de estimação no laboratório. E eu imaginei, já que eu estava querendo começar a criar alguns, que são esses dois foram os primeiros que eu peguei, como é que eu fazia para cuidar deles. E quando eu cheguei lá umas 2 ou 3 vezes, perguntando sobre isso, e em uma delas, o professor Cléo perguntou se eu tinha estágio. Na época eu realmente tinha, só que ele plantou ali uma semente que ficou um final de semana e eu, na segunda-feira, fui pedir estágio lá. E
por acaso, até hoje eu ainda cuido, por acaso eu acabei pegando os terrestres. Quando a gente entra no laboratório, tem um procedimentozinho padrão que todo mundo passa, de conhecer os principais grupos, mexer nas conchas da coleção didática, e conhecendo as linhas que já estão sendo feitas no laboratório para ver o que a gente tem maior afinidade. Por acaso, eu caí como eu já disse, eu caí nos terrestres, e para treinar a parte de dissecção anatômica, o Cleo pediu para eu pegar o Bulimus tenuissimus, porque ele é uma espécie muito abundante, urbana, fácil de coletar, não precisa ir para campo nem nada do tipo. Você encontra esse bicho em calçada, em quintal, é muito, muito abundante. E com certeza já teria coisa publicada, então eu teria um artigo, um trabalho para poder estar comparando ali. E depois de muito tempo e insistência, a gente descobriu que, na verdade, não tinha nada publicado. Quer dizer, tem muita coisa publicada do tenuissimus, por exemplo, em desenvolvimento, em ecotoxicologia, agora sobre importância médica também, mas não tinha nada sobre anatomia, que teoricamente é um trabalho mais direto de se fazer. Afinal de contas, você só precisa do bicho, de uma lupa e de uma pessoa capacitada para fazer a dissecção. Nesses outros tipos de trabalho, você precisa de tudo isso e precisa de muito mais coisas. Então, quando a gente viu que não tinha nada e dava para fazer um trabalho com isso, a gente começou a coletar mais. E coletar com um pouquinho mais de critério. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre metodologia. Essa metodologia meio que é igual para todo trabalho com terrestre, mesmo que esse bicho seja urbano. Quando a gente vai para campo, a gente usa mais ou menos a mesma coisa. As coletas desse bicho foram realizadas em 2 pontos aqui no Rio de Janeiro. A coleta de gastrópodes terrestres é sempre manual, a gente não tem nenhum tipo de armadilha ou coisa assim, a gente vai procurando o bicho e quando encontra só pega. E é muito importante quando a gente encontra um animal sempre ter a localização com coordenada e tal, e a data certinho que ele foi coletado. Quanto mais informação, melhor, mas essas 2 são as principais. Uma coisa que nem sempre é possível, mas foi possível por causa da abundância do tenuissimus, foi coletar com uma representatividade ontogenética para a gente poder observar o animal em diferentes estágios de vida, até na anatomia também. Quando a gente coleta, a gente preserva esses bichos em álcool 70. Agora a gente tem colocado alguns em 90, mas geralmente em 70 mesmo. E aqueles que são utilizados para realizar a descrição anatômica, ou para qualquer outra coisa que vai entrar no artigo, eles foram, como devem ser, devidamente tombados e guardados na coleção, aquela coleção que eu estava comentando agora há pouco, que a parte de terrestre está começando a crescer. A dissecção dos bichos é sempre feita em microscópio, estereoscópio, e ele tem a câmera clara ali, que rebate esse desenho para a gente poder desenhar. Essa parte do trabalho é a parte que precisa daquela capacitação, que leva muito tempo, tanto para aprender a dissecar, quanto para aprender as técnicas do desenho. Algumas partes são mais fáceis do que outras de se dissecar, o sistema nervoso é enlouquecedor, mas no final, com o tempo, a gente vai pegando o jeito. Os desenhos estão melhorando, vocês podem ver aí algo irreconhecível, que foi um dos meus primeiros desenhos com o tenuissimus, e isso depois vai evoluindo, a gente vai desenhando primeiro no papel. Eu gosto da ideia de passar nanquim, e aí já com mais algumas coisas, e esse desenho, por acaso, recentemente eu tive que refazer, e agora já é digitalizado no computador, então ainda tem algumas coisas aqui para melhorar e para mudar, mas dá para acompanhar uma certa evolução assim, da representação da cavidade palhal do mesmo bicho. No computador a gente utiliza basicamente o GIMP e o Inkscape para mexer nesses desenhos, principalmente o Inkscape agora, né, para digitalizar, vetorizar os desenhos. E falar dos resultados falando um pouquinho mais de método também. A cavidade palhal geralmente é o primeiro corte que a gente faz, é bem acessível ali, logo que a gente retira a concha. Isso a gente também faz para a lissacatina na prática de ZO2, apesar desse animal ser muito menor. O tenuissimus ele é bem um jeitão de gastrópode mesmo, um jeitão da família, de gastrópode terrestre, né, claro. Apesar dele ter essa cavidade um pouco mais alongada.
O sistema digestivo também é bem clássico para terrestre, para família, algumas coisas assim, diferente da catina, por exemplo, ele não tem o papo, ali no início do esôfago, a glândulas salivares fusionadas, algumas coisas assim, alguns detalhes anatômicos que destoam, mas no geral é bem o jeitão. O sistema reprodutor, a gente também disseca. Logo depois da palial, o principal são esses dois sistemas, né? O digestivo e o reprodutor, que é o que quase todo mundo costuma fazer em descrição. Também é hermafrodita, assim como a lissacatina, o jeitão, né, de cerca de 90% da diversidade, né, que são os eupulmonados. E aqui algumas coisas de diferencial que a gente fez, como eu tinha comentado, a gente coletou com uma certa diversidade ontogenética, e parte disso foi utilizada para construir essa linha de crescimento aí do sistema reprodutor, desde indivíduos bem pequenos, bem imaturos, até alguns indivíduos maiores. A gente consegue ver nessa linha não só o crescimento de estrutura, mas também o aparecimento, diferenciação, apesar de ser apenas anatômico, né, não tem a histologia acompanhada. Mas uma coisa interessante que a gente pode notar é que nessa última fase, logo antes do totalmente maduro e no totalmente maduro, alguns órgãos do sistema reprodutor masculino, como a próstata acima e o complexo penial abaixo, eles já estavam praticamente do tamanho e da forma finais. E isso provavelmente é um sinal de que o sistema reprodutor masculino ele amadurece antes do feminino. É claro que para ter certeza a gente ainda precisaria de algum estudo fisiológico, principalmente histológico aí, para bater o martelo definitivamente, mas isso já é um bom indício anatômico, assim. E outro diferencial do trabalho foi fazer a dissecção do sistema nervoso. É uma coisa que você começa a ver alguns trabalhos mais recentes, mas não é o geral. Geralmente não tem sistema nervoso. Aqui a gente tem ventral e dorsal. É sempre bom representar das duas formas, porque tem muito nervinho e a posição dos gânglios tem coisas que fica encoberta em uma vista que é importante de ver. E uma coisa importante também além de representar os gânglios principais, a gente também construiu um mapa dos nervos. E essa é justamente a parte enlouquecedora, porque os nervos são muito finos, alguns muito finos mesmo para nervo, e eles se misturam em tecidos que têm a mesma cor, passando perto de fibras musculares que têm a mesma cor. Então é um trabalho de resistência seguir essas coisas, mas no final acabou dando certo. E a gente conseguiu construir esse mapa de a maioria das coisas bem precisa, assim, para onde vai. Com esse trabalho feito, ainda tem algumas coisas, né, associadas a ele, que já poderiam ter sido feitas se não fosse o impacto da pandemia, que fez com que a gente não pudesse ter acesso ao laboratório, por exemplo, não ter acesso à microscopia eletrônica também, porque a gente também pretende fazer uma descrição das partes duras, como a mandíbula, a rádula e a própria concha. Mas futuramente, terminando com o Tenuíssimos, o objetivo é continuar a linha de pesquisa dos terrestres, mas não só com anatomia, talvez introduzir algumas outras coisas, como, por exemplo, filogenética. A gente já cheguei a conversar com o Cláudio sobre ecotoxicologia, apesar de não ser muito o meu objetivo agora. Então, a linha, assim como a linha de micromoluscos, tá para continuar aí, comigo e com alunos futuros também. E era isso. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou interromper agora a gravação, tá? Para a gente poder fazer o nosso intervalo e depois a gente retornar para conversar um pouquinho.